Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos juntos também nas aulas de Sociologia e, dando continuidade aos assuntos, vamos ver o capítulo 25 e 26, porque são capítulos pequenos e basicamente vai falar de cultura e diversidade cultural. Bom, o 25 vai falar entendendo a cultura no plural e o 26, cultura, a unidade na diversidade. Bom, pessoal, a cultura ela está presente em quase tudo, ela só pode existir no plural como uma integração, uma mistura, uma fusão, uma confluência de saberes e modos de vida. No passado, o acesso à cultura, que eram os grandes teatros, óperas, restaurantes caros, o museu de arte, por exemplo, o sujeito culto era endinheirado e quem não podia frequentar era considerado inculto. Daí surgiram ideias como cultura erudita, cultura de elite para os ricos e popular e massificada para os pobres. Aí vem a sociologia para quebrar tudo isso e nos ensinar que a cultura como uma expansão de singularidades, relacionamentos e visão de mundo completamente diferente. Então a cultura ela é fala escrita, religião, música, comida, usos tecnológicos, práticas educacionais, o voto político, aprovação ou descontentamento. E no século XX a cultura se mundializou graças aos avanços aí nos meios de comunicação, né, e transportes, que é a globalização que a gente tanto já estudou. E esse estilo de vida capitalista, ele acabou por destruir ou empobrecer as culturas no mundo. Então, as manifestações populares, elas foram perdendo o seu valor e importância. Por exemplo, as poesias de cordel, os causos regionais, as poesias de rua, etc. Então, a cultura, dando uma finalização aí para essa introdução, a cultura ela está assim no ato de se relacionar com o mundo e interpretá-lo, a partir disso, reivindicar os seus direitos. Bom, a palavra cultura, ela tem sido objeto de estudo por diversas ciências sociais. Então, eu vi que nos dois capítulos tem vários antropólogos, sociólogos e pensadores, então a gente vai utilizar a ideia deles, as teorias deles, para a gente conseguir estudar os capítulos. Começando aqui por um pensador francês, o Félix Guattari, ele divide a cultura em três grupos: cultura como valor, cultura como alma e cultura como mercadoria. Bom, a cultura valor ela é o sentido mais antigo e se mostra na ideia de cultivar o espírito, um privilégio de poucos, porque promove um status, a hierarquização entre indivíduos e ideia e gera, assim, a desigualdade social. A cultura como alma coletiva, ela já é um sinônimo de civilização, uma ideia de que todas as pessoas têm cultura e identidade cultural. Na tentativa de identificá-la, pode-se cair em distorções e preconceitos só por ser antagônicas, ou seja, identidades diferentes. E a cultura como mercadoria é a cultura de massa, que é a mais popular que a gente conhece, compreende bens ou equipamentos, os produtos disponíveis no mercado, que a gente sempre tem por aí, que são os filmes, os discos e livros. Mas esse tipo de cultura como mercadoria, o que acontece? Ela tem muito mais valor comercial do que uma qualidade cultural. Essas três concepções, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Bom, antropologicamente falando, sabendo que a antropologia é uma ciência que vai estudar o ser humano em todos os aspectos mais amplos, né, desde as formas físicas primitivas até as formas mais atuais e todas as suas manifestações culturais. Então, aí, ao longo de todo o processo histórico do homem em sociedade, desde os mais primitivos até os atuais. Etimologicamente, antropo é homem e logia estudo ou razão. Então, compondo aí uma ciência que estuda toda a origem e evolução do homem.
Bom, como eu disse, a gente vai usar bastante as ideias dos antropólogos. Ali no século XX foi de muitas ideias evolucionistas. E para o primeiro antropólogo inglês, Taylor, a cultura é um complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral e direito, hábitos. E para ele, a diversidade cultural atual, ela vem de estágios evolutivos, desde os primitivos, que é a cultura mais antiga, até os mais desenvolvidos, no caso, que são os europeus. Então, os mais antigos, os primitivos, os povos tribais, eles tinham, teoricamente, está embasado nas culturas mais antigas, e os europeus, as mais atuais. Bom, mas contrapondo-se a essa ideia, o antropólogo alemão Franz Boas recusa totalmente essa ideia, porque para ele a cultura é única e que existem culturas e não a cultura desse ou daquele. Então, a diversidade, ela sim explica as diferenças. Já para o antropólogo inglês Malinowski, deve-se estudar as culturas no presente sem se importar aí com essas origens. E que a gente basicamente, a nossa cultura está baseada então nas nossas necessidades básicas, como alimento, proteção e reprodução. Então, para ele, a observação participante seria a única maneira da gente conhecer uma cultura na vida social. O que é muito difícil, porque no caso que ele diz então, é que somente quando a gente puder fazer parte de uma cultura, uma observação participante, é que a gente vai poder analisar efetivamente esse tipo de povo. Pessoal, quando a gente fala de padrões culturais, nós estamos querendo falar da personalidade de cada cultura. Nesse contexto, tem duas antropólogas estadunidenses que investigaram as relações entre cultura e personalidade. Bom, Benedict desenvolveu o conceito de padrão cultural, destacando a homogeneidade, ou seja, a coerência, a qualidade de cada cultura. Então, nesse contexto, ela identificou dois tipos culturais extremos: o apolíneo, que são indivíduos conformistas, tranquilos, solidários, respeitadores e amorosos, e o dionisíaco, que são indivíduos ambiciosos, agressivos e individualistas. Bom, Mead, por sua vez, ela investigou o modo como os indivíduos recebiam os elementos da cultura e como que isso influenciava ou formava a personalidade deles. Então, o que ela fez? Ela objetivou suas pesquisas nas condições de socialização da personalidade feminina e da masculina, com foco em 3 povos da Nova Guiné, ali da Oceania. Concluindo seus estudos, ela afirmou que as diferenças nas personalidades não estavam vinculadas a características biológicas, como gênero, mas a maneira como a cultura define a educação das crianças em cada sociedade. Bom, em relação ao universo simbólico, ou seja, onde cada cultura tem aí o seu símbolo, a sua marca, para Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo belga, mas que desenvolveu seus trabalhos, a maioria na França, a cultura é um conjunto de sistemas simbólicos, como linguagem, regras matrimoniais, arte, ciência, religião e economia. E a capacidade humana que dá sentido a si mesmo e ao outro, e isso que nos difere do animal. A sua preocupação em muitos estudos era somente na questão do incesto nas sociedades tribais. E para os antropólogos estadunidenses Geertz e Salins, cada cultura pode ser definida como um signo, um sistema de signos ali que forma um grupo social. Assim, conhecer as culturas significa interpretar símbolos, ritos e mitos. Esses signos, numa descrição minuciosa, ou seja, detalhada, interpretam o passado e deduz como que essas populações vivem no presente. Bom, antes de começar o novo assunto, então eu quero concluir a questão da antropologia. Ela examina a ideia de cultura pelo modo como as relações sociais se estabelecem, então, simbolicamente entre o passado e o futuro, o local e o global. A cultura, do ponto de vista antropológico, é somente um ponto de partida e uma forma de pensar a riqueza de experiências da vida coletiva.
Então, como a gente pôde ver, a ideia de cultura possui um oceano de definições. R. Williams, um crítico galês, numa obra rica, um livro chamado Cultura e Sociedade, ele faz 4 definições relevantes. Primeiro, que é possível que cada indivíduo possa ter as suas escolhas culturais, como preferência musical, literária, estética, modo de vestir, comunicar e se relacionar com os outros. Segundo, que no desenvolvimento intelectual de toda a sociedade, as suas técnicas de saberes, partilhadas ali com as gerações futuras, constitui a sua caracterização cultural. Terceiro, na produção das artes, nessa pluralidade de manifestações expressando a vida comunitária, isso se materializa em sonhos, angústias, alegrias, etc. Então, a produção das artes é que vai expressar a cultura desse povo. E quarto, no modo de vida integral de cada grupo, incluindo o governo, o trabalho e a família, tudo isso se comunica, se interage no coletivo da comunidade. Enfim, Williams afirma que nenhum aspecto social pode ser analisado separadamente e que eles estão interligados, compondo um mosaico muito rico e complexo. Realmente, todos os aspectos aqui são importantes, são relevantes, porém eles não podem ser analisados separadamente. Concluindo, se por um lado a cultura com C maiúsculo se orienta para o universal, para o que é comum, as culturas com C minúsculo de outro garantem a riqueza que está contida na diferença. Bom, a cultura com C maiúsculo tem sim a pretensão de ser única e de se tornar um modelo ideal de civilização e progresso para toda a diversidade humana. Mas é preciso que entendamos as culturas com C minúsculo e no plural, como distintas em sua origem e principalmente na sua finalidade. Em relação às trocas culturais e culturas híbridas, sendo que culturas híbridas querem dizer o quê? Pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo cenário social, um cruzamento do culto com o popular. Lembra que eu falei para vocês que no passado só os endinheirados tinham acesso à cultura erudita, os teatros, os restaurantes caros. Então, há uma cultura pura nesse processo atual de mundialização? Não. Não existe mais essa divisão entre o culto e o popular como existiu no passado. Então, essa é a cultura híbrida. Em seu livro Culturas Híbridas, o antropólogo argentino Néstor Garcia, ele analisa essa questão. Ele diz que até o século XVIII, as relações culturais ocorriam entre os grupos próximos, familiares, vizinhos. As tradições eram orais, livros, bibliotecas, só que eles eram raros e os valores nacionais eram quase uma abstração. No século XIX e XX já cresceu as trocas culturais por conta do avanço que a gente teve aí com a globalização, né? Os meios de transporte e comunicação, dando então essa ideia de cultura com C maiúsculo, com novos formatos e finalidades. Portanto, a percepção do mundo não se restringe mais ao local que o indivíduo vive, há uma reciprocidade cultural nacional sem barreiras. Bom, pessoal, eu estou deixando na plataforma para vocês alguns exercícios do Enem, vestibulares. Essa questão de cultura, diversidade, tipos de culturas, culturas híbridas, é um tema bastante relevante para vocês que vão prestar o vestibular esse ano. Independente dessas que eu deixei para vocês, procurem fazer os testes e simulados do livro ou peguem as provas antigas do Enem. Essa parte cultural cai muito nas provas, ok? Finalizando, eu só queria deixar para vocês assim, que no decorrer do século XX, com esse desenvolvimento ainda mais intenso dessas tecnologias que nós temos aí de comunicação, cinema, televisão, internet, que se tornaram muito mais intensos no século XXI, né? Todos esses instrumentos de trocas culturais intensas, os contatos individuais e sociais, passaram a ter não um, mas múltiplos pontos de origem e inúmeras novas finalidades a depender da comunidade cultural.
As expressões culturais de países dominantes, como os Estados Unidos e alguns da Europa, eles proliferam em todo o mundo mescladas com elementos culturais de outros países antes pouco conhecidos, tudo ao mesmo tempo em muitos lugares. Há assim uma enorme mistura de expressões culturais, construindo culturas híbridas, que não podem mais ser caracterizadas como de um país. Fazem parte de uma imensa cultura mundial. Sim, nós vivemos uma mundialização cultural e eu queria deixar para vocês que os temas centrais que caem no Enem e nos vestibulares a respeito da cultura é toda essa questão das culturas híbridas que eu falei para vocês, que é essa mescla aí do culto com o popular, e a democracia cultural. O que é isso? Bom, é tudo que tem que haver na cultura. Uma democracia cultural, havendo a possibilidade de uma diversidade cultural ainda maior e significativa, uma democracia cultural de fato precisa estar à disposição de todos. Então, a questão central é a dominação cultural, e isso precisa ser discutido com propostas alternativas, sempre preservando e promovendo a diversidade no mundo. Então, o que a democracia cultural questiona é que não se pode haver uma dominação cultural dessa ou daquela cultura, e sim uma integração total e mundial entre elas. Mas como a cultura pode ajudar na democracia? Bom, pessoal, assim como a educação, a cultura é essencial para a democracia plena no país. A democracia cultural, de fato, ela precisa estar à disposição de todos. Respeitar a diversidade é essencial para a democracia, porque a imposição de comportamentos e valores é um degrau para a ditadura. E os projetos culturais, né, que abordam toda essa diversidade cultural são projetos ricos, benéficos, e são eles que consolidam uma democracia empoderada na sociedade. Bom, então é isso, finalizamos. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, façam os exercícios, tenham uma boa lida no capítulo, que eu já falei para vocês que são assuntos muito relevantes para as provas que vocês têm aí pela frente. Precisando de mim, estou à disposição. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.